Depois de rejeitado na Comissão de Assuntos Sociais, o relatório da reforma trabalhista será novamente lido hoje, desta vez na Comissão de Constituição e Justiça. Também hoje será instalada a Frente Parlamentar Mista em defesa da soberania nacional. E Senado aprova projeto que ajuda estados e municípios a renegociar dívidas com a União. Olá, bom dia. O relatório da reforma trabalhista deve ser lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça. A reunião está marcada para as 9 horas. Ontem, uma surpresa. Na Comissão de Assuntos Sociais, a proposta do governo foi rejeitada. A comissão aprovou o voto em separado do senador Paulo Paim, contrário ao projeto que veio da Câmara. As negociações sobre os procedimentos da votação começaram antes mesmo do início da reunião. Ficou acordado que, além de 1h30 para discutir a matéria, os líderes falariam por 5 minutos para encaminhar o voto. Durante os debates, falaram praticamente apenas os senadores contrários à proposta. Somente o líder do governo e o relator da matéria se posicionaram a favor. O senador Renan Calheiros, líder do PMDB, também criticou a reforma trabalhista. Você não pode dar as costas ao mercado, mas o mercado não pode tudo. Não pode tudo, porque o mercado erra muito. Abre também oportunidade para que milhões de brasileiros possam ingressar no mercado de trabalho pela porta da frente, combatendo a informalidade que está presente na realidade brasileira. Foi uma reunião tensa marcada por embates. Já estou contando o horário. Não, eu não estou me... Vou contar. Eu fiz pela ordem, senhora presidente. A senhora tem que se acalmar. Qual é a ordem? Tem que se acalmar. Eu não tenho que me acalmar nada. Aqui eu sou presidente, Lindbergh, calma. E você respeite o combinado. A senhora tem que se acalmar, calma. Respeite o combinado. Eu fiz um pedido pela ordem regimental, senador. Eu sei que esse debate está incomodando muito Vossa Excelência. Eu faço ideia como está a sua consciência e o quanto esse debate está incomodando. Eu não aceito que fale comigo neste tom, senhora presidente. A senhora tem um pouquinho mais de calma, mais de educação e mais de equilíbrio. Nós todos aqui somos iguais. Se a senhora está incomodada, retire-se da comissão e põe alguém no seu lugar. Eu não estou incomodada e Vossa Excelência, eu sou a presidente da comissão. Eu sou a presidente da comissão, senadora Kátia. Eu estou tratando com respeito. O senador Paulo Paim fez um apelo aos outros parlamentares para que não aprovassem o texto do senador Ricardo Ferraço. Tem sentido existir o Senado? A partir dessa legislatura, eu que estou no Congresso há 32 anos, chego à conclusão que não tem mais razão de existir o Senado. Porque o Senado só vai existir para dizer o que a Câmara votou, eu endosso. E mande-se para o presidente de plantão, seja quem for, e ele decide se veta ou não veta. O que está sendo feito aqui é um estatuto da destruição do valor do trabalho no Brasil, do valor da força do trabalho, do valor do trabalhador. A estratégia da oposição deu certo. Com a ausência de um senador da base do governo e a mudança de voto de outros 2, o relatório do senador Ricardo Ferraço foi derrotado por 10 votos a 9. Rejeitado o relatório do senador Ricardo Ferraço. Aprovado o voto em separado do senador Paim. O parecer da Comissão de Assuntos Sociais pela rejeição da reforma trabalhista não deve mudar a tramitação da proposta no Senado. Quem vai dar a palavra final é o plenário, mas isso não diminuiu a comemoração dos oposicionistas com o resultado dessa terça. O resultado da votação na CAIS surpreendeu base e oposição e foi considerado uma derrota do governo Temer. Está claro que essa reforma não vai passar. Nem na CCJ, nem no plenário a reforma morreu. Mas mais claro do que isso, está claro para o Brasil que o Temer não tem condições de aprovar mais nada. O grande sinal daqui, o grande referência do resultado que ocorreu agora na Comissão de Assuntos Sociais é provar concretamente que o governo Temer começou a acabar. Quando você tem 10 e 9, você tem que ver que foi uma derrota. Mas o que tem que ser entendido é que cada comissão é independente. Quem vai decidir não são os membros de cada comissão. É o plenário que é soberano. O líder do governo no Senado fez questão de ressaltar que o caminho que a proposta vai percorrer no Congresso continua o mesmo. Ele vai apresentar o relatório do projeto na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Vai ser dado vista coletiva de uma semana
nós vamos votar a matéria na quarta-feira seguinte e, a partir daí, ela irá para o plenário. Para o plenário, então, irão 3 relatórios. Desses 3 relatórios, nós vamos fazer um requerimento de prioridade em um dos relatórios e será votado a matéria que for priorizada. A tendência é que a gente priorize o relatório da CAI. O parecer de Jucá segue a mesma linha do senador Ricardo Ferraço, a de manter o texto que veio da Câmara, mas sugerir que o presidente da República vete alguns artigos. Por exemplo, a possibilidade de que gestantes e lactantes trabalhem em ambientes insalubres, o fim dos 15 minutos de descanso a que a mulher tem direito antes de iniciar a hora extra e a previsão de acordos individuais para definir a jornada de 12 horas com descanso de 36. Sugere também a edição de medida provisória para regulamentar o trabalho intermitente. Destinar 1% da arrecadação das loterias para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Um projeto sobre o assunto está na pauta de hoje da Comissão de Ciência e Tecnologia e o relatório é favorável. Nós não vamos ter recursos em abundância do Estado para investir em ciência e tecnologia. Vai ser preciso buscar recursos em outras fontes. E, lamentavelmente, o Brasil não é um país onde os empresários investam em ciência e tecnologia, nem inovação. Eles preferem receber isso de fora e não desenvolverem aqui dentro. Então, surge essa alternativa que me parece criativa de mobilizar a população para que ela dê sua contribuição para o futuro dela, a população dela, nação, dele, o país. E descobriu-se que 1% do movimento que se faz com as loterias já permitiria um bom financiamento para a nossa ciência e tecnologia. Confira a agenda de outras comissões do Senado para esta quarta-feira. Na Comissão de Transparência, Governança e Defesa do Consumidor, projeto em pauta regula o tratamento dado aos pontos creditados em nome do consumidor por programas de fidelidade. A Comissão de Meio Ambiente sabatina Ricardo Medeiros de Andrade, indicado para o cargo de diretor da Agência Nacional de Águas, ANA. Projeto que cria benefício assistencial a famílias pobres, em que a mulher tenha gestação múltipla, com 3 ou mais bebês, está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. Dívidas dos estados, reforma política e retomada das obras do Rio São Francisco. Esses foram os destaques do plenário da Presidência do Senado na tarde desta terça-feira. Confira com a repórter Mariana Capello. Os senadores votaram 2 projetos de resolução que disciplinam a ajuda às contas dos estados que recorreram ao regime de recuperação fiscal. O primeiro deles flexibiliza a garantia da União ao limite do endividamento de cada estado, tornando esse limite mais adequado à situação de cada um. Já o segundo projeto permite a rolagem da dívida dos estados com o BNDES e com outras fontes de recurso. Por exemplo, na prática, o que acontece é que, em geral, há uma regra que impõe uma proporção entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida de cada estado, que não pode ser desrespeitada. Com o texto, esse equilíbrio entre os 2 números não precisa ser obedecido. Um outro ponto é o que flexibiliza novos empréstimos, que não dependem dos estados estarem em dia com as outras dívidas ou com os repasses dentro dos valores estabelecidos em lei. Mais cedo, o presidente em exercício, o deputado Rodrigo Maia, veio ao Senado conversar com o presidente Eunício Oliveira sobre a reforma política. As alterações à lei eleitoral estão na Câmara dos Deputados e precisam ser votadas até setembro para valerem nas eleições do próximo ano. O presidente Rodrigo Maia veio aqui tratar desse assunto. Já há um encaminhamento feito pelo Senado de matérias aprovadas que estão na Câmara, como a questão do fim das coligações partidárias, como a questão da cláusula de barreira e como a questão do voto distrital que todos nós desejamos, mas temos para aprovarmos essa matéria, talvez que fazermos uma transição aprovando nesse momento o distritão, mas já aprovando para 2022 o chamado voto distrital misto, que acho que esse aqui é o anseio da sociedade e vai atender
né, essa questão política. O presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, também conversou com o presidente da República em exercício, o deputado Rodrigo Maia, sobre a retomada das obras da transposição do Rio São Francisco. Essa obra começa na segunda-feira e esperamos que até, no mais tardar, janeiro de dezembro desse ano ou janeiro do ano que vem, as águas estejam chegando na cidade de Jati, que é a divisa do Ceará com o Pernambuco, e aí já cai no leito dos rios e vai, obviamente, direto para o Castanhão. Deve ser instalada hoje à tarde a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional. O manifesto de lançamento da frente foi assinado por 4 senadores: Lídice da Mata, Lindbergh Farias, Gleisi Hoffmann e Roberto Requião, que vai ser o presidente. A Frente em Defesa da Soberania Brasileira é contra o domínio, fundamentalmente, do capital financeiro. E essa história de privatizar a Petrobras, o petróleo, é o sangue do desenvolvimento de qualquer país moderno. Nós não podemos admitir que quando o mundo inteiro resolve crises de recessão com investimentos públicos, como fez os Estados Unidos na grande recessão, sob a presidência do Roosevelt, como fez a Alemanha na nova política alemã, que o Brasil encolha investimentos, tente reduzir salários acabando com a demanda interna. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira projeto que autoriza a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica, dos remédios para emagrecer sibutramina, anfepramona, fembroporex e mazindol. Agora a matéria segue para a sanção do presidente. Esses foram os destaques desta edição. Na nossa página você pode assistir a essas e a outras reportagens. Uma boa quarta-feira para você.